Muito bem. Belezura, então, meu povo. Vamos logo começar a brincadeira aqui. Porque o que acontece? A gente, na aula passada, falou do potencial elétrico produzido por várias cargas, uma distribuição de cargas, não é isso? E aí vocês viram que existem maneiras e maneiras de tratar um problema com distribuições de cargas. Vocês podem usar aquela história da integral, né, do campo escalar ds, que é o caminho que te leva de um ponto a outro, dentro de um campo elétrico. Ou você pode partir do princípio, se você tiver uma distribuição de cargas que for finita, né, você pode olhar para essa distribuição como sendo composta por várias cargas pequenininhas, né, cada uma com um valor dq, e aí você vai somando o potencial produzido por cada uma dessas cargas num ponto específico. Então você trata essa carga como se fosse pontual, né, aí o potencial vai ser dq sobre 4πε0r, e faz uma integral, ou seja, você faz uma soma de todas as cargas, de todos os potenciais que essas cargas vão produzir lá no ponto específico. Beleza? Tudo isso aí a gente viu na aula passada. Bom dia, Daiane. O que não deu tempo da gente fazer na aula passada foi relacionar como que o campo elétrico se relaciona com o potencial elétrico. Se a gente não viu, eu vou começar com isso agora, tá? Aí depois a gente entra na questão da capacitância elétrica, que é uma nova onda aí para a gente estudar. É uma nova onda aí para a gente estudar. Legal. Então, vamos lá. Então, primeiro aqui, vamos ver a relação entre esses dois carinhas. Puxa, que seta mais feia. Deixa eu fazer de novo. Melhorou, né? Então, ó, relação entre o campo e o potencial. Vocês viram que o campo e o potencial, na verdade, são dois campos, né? Só que um é um campo vetorial e o outro é um campo escalar. E eles têm interpretações diferentes. Um está associado à força aplicada numa outra carga e o potencial está associado à energia adquirida por uma outra carga colocada dentro desse campo. Só que se eles têm esta questão de mais ou menos querer dizer a mesma coisa, então eles devem ter alguma relação entre eles. Tá bom? E é isso que a gente vai dar uma olhada aqui agora. Então, primeiro, vamos começar assim, ó. A gente sabe que a diferença de potencial... Cara, essa ponta não tá ficando... Tá começando a ficar... A gente sabe que a diferença de potencial... Vou começar com A, né? A diferença de potencial entre dois pontos por exemplo, A e B, vou botar assim, ó, A, B, pode ser calculada por... Vou colocar aqui a equação, você já viu essa equação na aula passada também. Vamos colocar A e B maiúsculo. Que eu estou acostumado com A e B maiúsculo.
Então, A e B nada mais é do que a integral entre os pontos A e B do campo elétrico escalar ds. Beleza? Vamos dar uma ajeitada nessa equação aí, ó. Partindo dela, eu posso escrever o seguinte. O que é VAB? Ora, é o potencial no ponto A menos o potencial no ponto B. Isso vocês já sabem. Não é isso? E do lado de lá nós vamos ficar de novo com a integral entre A e B de E escalar ds. Agora, se você está fazendo uma subtração de dois valores, isso é o valor de um potencial no ponto A menos o potencial no ponto B. Então, esse lado esquerdo, ele pode ser escrito como sendo uma integral de um dv entre B e A, não pode? Vê se vocês concordam comigo. O lado esquerdo da equação, VA menos VB, nada mais é do que a integral de dv de B até A. Percebam? Porque aí você vai ter o valor V e depois aplica os limites. Superior menos o inferior. O superior é A, o inferior é B, então fica VA menos VB. Até aí algum problema? Nenhum. Só que, percebam que o lado esquerdo eu vou ter uma integral de B até A e do lado direito de A até B. Eu posso inverter os limites, simplesmente colocando um sinalzinho de menos aqui na frente. E aí eu posso escrever agora que essa integral, ela vai, ao invés de B até A, ela vai de A a B. Legal? Só para a gente ter o lado direito com os mesmos limites, de A a B. Então, aqui fica E escalar ds. Até aí, nada demais. Por que isso? Porque agora eu posso tirar a integração. Se as integrais têm os mesmos limites, eu posso simplesmente escrever assim, ó, menos dv é igual a E escalar ds. Certo? Se as integrais são iguais, é porque os integrandos também são iguais. Tá. E aí, a gente vai estabelecer, galera, um potencial que depende da posição, tá? Se eu tenho um potencial que depende da posição, por exemplo, x, y e z, então a gente pode fazer algumas análises aí. Porque, por exemplo, quem seria esse produto escalar de E escalar ds? Vamos lá. Deixa eu começar um pouco mais baixo, hein? Vê se vocês concordam. Menos dv, então, vai ser igual ao produto escalar de dois vetores. Quem é o vetor campo elétrico? Ora, é a componente x na direção i, mais a componente y na direção j, mais a componente z na direção k. Isso tudo eu estou multiplicando escalarmente por quem? Pelo ds. Deixa eu botar na mesma linha aqui. Pelo ds. Quem é o ds? É o dx na direção i, mais o dy na direção j, mais o dz na direção k. Legal? Então, se você fizer o produto escalar entre esses dois, vão sobrar apenas as componentes I com I, J com J e K com K, né? Porque o produto escalar, lembrem de dois vetores perpendiculares, é zero. Então, se eu fizer o produto escalar de qualquer coisa I com J, zero. J com K, zero. Então, só vai sobrar os caras que ficam, os termos que ficam I com I, J com J e K com K. Beleza? Então, fica assim, ó, menos dV vai ser igual a EX, EX dx mais EY dy mais EZ dz. Pode crer, galera. Bonito, né?
Então, vamos lá. Se eu tomar... o dv, vocês estão vendo que o dv é uma derivada total, né? O dv é uma derivada total. Se eu tomar por exemplo, vamos fazer uma análise aqui. Se eu deixar o y e o z constantes, por exemplo, deixo o y e o z constantes e olho para a variação apenas em x. Vocês concordam comigo que esse trecho aqui vai zerar, esse trecho aqui vai zerar, porque eu estou tomando o y e o z constantes, então não tem nem dy nem dz. Mas se você fizer isso, você vai ter que o menos dv, por exemplo, seria igual a x dx. Só que quando você está olhando para esse lado, quando você toma uma derivada de uma coisa e mantendo os outros constantes, esta é uma derivada parcial. Não é isso? Então, se você isolar o x nessa história aí, ó, você está fazendo menos dv dx. Só que tomado com y e z. Eu vou fazer isso aqui, depois eu vou apagar. Y e z constantes. Só que uma derivada total tomada com os outros caras constantes, isso na verdade não é uma derivada total, isso é uma derivada parcial. Então a gente escreve simplesmente assim, ó, dv dx. Tá legal? E assim vale para os outros. Se eu tomo o caminho agora, mantendo o x constante e o z constante, vai sobrar apenas o y. E aí eu relaciono o EY com uma derivada parcial do potencial em relação a y. Em outras palavras, assim, juntando todas essas ideias aí, né? Então, vou até trocar de cor. Então, se eu manter o y e o z constantes, o EX vai ser dado por menos dv dx, ok? O EY, ele vai ser menos dv dy, tudo parcial, e o EZ também. Menos dv dz. Então, os campos elétricos, galera, estão todos associados com as derivadas parciais dos potenciais. Ora. Mas quem é o campo elétrico? Quem é o campo elétrico vetorial? Vou botar aqui, ó. Quem é o campo elétrico vetorial? Isso nada mais é do que o EX na direção I, não é isso? Mais o EY na direção J, mais o EZ na direção K. Se eu trocar estas informações aí, eu vou poder escrever o seguinte: o meu campo elétrico vetorial, como todo mundo tem um menos, eu vou botar um menos aqui fora e vou escrever assim, ó, menos, aí fica dv dx na direção I, ok? Mais dv dy na direção J, mais dv dk, ou dz na direção K. Entenderam o que eu fiz? Então, onde tinha as minhas componentes, eu troquei pelas derivadas dos potenciais. Então, x é a derivada do potencial em relação a x, e assim sucessivamente. Ora, mas essas derivadas em relação a x na direção y, mas em relação a y na direção j, mas a derivada em relação a z na direção k, isso nada mais é do que um operador chamado gradiente. Logo, galera, a gente escreve que o campo elétrico, olha só que legal, ele nada mais é do que o gradiente, não, o divergente, né? Não, desculpa, o gradiente do potencial, isso mesmo.
Ele é menos o gradiente do nosso querido potencial. Então, a relação entre o potencial e o campo elétrico se dá através dessa equação aí. Tá bom? Agora, o que significa o gradiente? Vocês lembram? Esse gradiente, como ele trata de derivadas, ele indica para a gente a direção em que algo ou decresce mais intensamente ou aumenta mais intensamente. Como tem um menos aí na frente, a gente vai associar então que o campo elétrico ele vai estar apontado na direção onde o potencial ele vai cair mais rapidamente. Tudo bem? Porque esta é uma das interpretações do nosso potencial. Então, deixa eu escrever isso aqui para vocês, aí eu vou dar um exemplo. Então, ó, o campo elétrico orienta-se na direção em que o potencial elétrico decresce mais. Cuidado com a palavra rapidamente, tá? Eu não vou usar a palavra rapidamente, não, porque a palavra rapidamente ela tem a ver com tempo. Aqui não é com tempo, tem a ver com direções em termos de distâncias. Para qual direção o campo elétrico decresce com mais intensidade? Tá bom? Então eu vou colocar assim, decresce mais intensamente. Eu acho que fica mais intensamente. Então, por exemplo, galera, vocês sabem que, vamos lá, se eu pego vamos começar do jeito mais simples. Se eu pego uma carga elétrica positiva, por exemplo, a gente sabe que o campo elétrico aponta para fora, né? E por que ele aponta para fora? Porque essa direção para fora é a direção onde o potencial decai mais rapidamente possível. Tanto é que a gente estabelece o zero lá no infinito, né? E o nosso potencial ele vai caindo em direção ao infinito. Então, quanto mais próximo da carga, maior o potencial. Então, vamos colocar, sei lá, aqui 1000 volts, por exemplo. E aí esse cara vai caindo, 100 volts na direção do campo, 10 volts. Tá bom? Se você tiver superfícies equipotenciais em que vocês não sabem para onde está o campo, então, por exemplo, vamos supor que vocês façam um experimento e encontrem superfícies equipotenciais assim. Então, são superfícies equipotenciais. Aí, sei lá, aqui tem, vamos botar assim, ó, menos 30 volts, menos 20 volts, menos 10 volts e 0 volts. Aí vem a pergunta, para onde que aponta o campo elétrico dessas superfícies equipotenciais? Ora, primeiro, ela tem que apontar na direção onde o potencial decresce. Beleza, então decresce de fora para dentro. Então a gente sabe que o campo aponta de fora para dentro. Agora, vai decrescer assim, em linha reta? Como será qual é a direção do campo elétrico? Aí, se você aplicar essa ideia do gradiente, você vai ver que o campo elétrico ele vai decrescer, ele vai ter que apontar assim, porque ele tem que fazer 90 graus com as superfícies equipotenciais, certo? Que isso vai dar para a gente, e aí apontado para cá, né? Isso vai dar para a gente a direção de queda mais intensa das diferenças de potenciais, dos potenciais específicos. Bom, tudo bem aí, galera?
Então, Ohara, Fala. vendo 2D, a gente só... Seria a mesma coisa, só que os outros iriam morrer, né? Do gradiente. É. Aqui. Beleza. Agora, se o seu campo elétrico ele for radial, aí, quando for radial, galera, vocês sabem que a gente transforma em coordenadas polares, né? Porque a gente trata melhor do que quando for x, y, z. Aí, ainda bem que em coordenadas polares, quando ele é radial, ele não depende do ângulo, ele aponta para todos os lugares de maneira igual. Então a gente fica apenas com a parte de R. Então, se o campo possuir direção radial, em relação a um ponto, aí você vai poder usar que a parcela do campo radial vai ser igual a menos dv dr, tá bom? Opa, aqui é uma derivada parcial, dv dr. Por quê? Deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês. Vamos supor... Cadê? Vamos pegar aqui, ó, gradiente em coordenadas, por exemplo, esféricas. Pronto. O gradiente em coordenadas esféricas, vamos ver se eu pego uma imagem aqui. Tá aqui, ó. O gradiente em coordenadas esféricas, ele tem umas dependências estranhas aí. Tá vendo que aparece as derivadas, né, das partes I, J e K, ele aparece com um seno de θ, e ele vai piorando. Então, se a gente fala que o campo elétrico só tem dependência radial, a gente fica só com o primeiro pedaço, a parte radial, e a parte de θ e φ, eles somem. Então, e aí esse R quadrado, que esse R quadrado está só por conveniência. Então, se fica só com DDR, deixa eu ver se eu consigo aqui só o gradiente sem o potencial. Não vai ter. Mas, enfim, vocês entenderam o meu ponto de vista, né? Vocês entenderam o meu ponto de vista. Beleza? E fica só com a primeira derivada, que é a derivada em relação a R. Em relação a R. Vamos fazer um exemplo aqui, e aí vocês vão entender por que isso aqui é importante. Vocês podem, galera, então, encontrar o campo elétrico de alguma região apenas conhecendo o potencial. Sacou? E isso é legal, porque você sabe que o potencial é um cara que é escalar. Então, se você tem o potencial, você acha o campo elétrico através do potencial usando este gradiente que aí está. Então, vamos fazer um exemplo aqui, rapidinho, só para a gente poder caminhar. Então, exemplo. Vamos pegar o exemplo do anel carregado. Do anel carregado. Vou fazer aqui um desenho rapidão. Imagens, formas. Deixa eu dar uma afinada aqui. Beleza.
Imagine que esse cara aqui é um anel. E ele está todo eletrizado, né? Por exemplo, positivamente. Se a gente souber o campo elétrico ou o potencial elétrico num ponto P que é simétrico ao eixo, então deixa eu botar aqui uma linha simétrica ao eixo. Tá bom. Vamos supor que aqui no ponto P você conheça o potencial que esse cara produz. Beleza? E esse potencial ele é dado por, vou colocar aqui, ó. 1 sobre 4π ε0. A carga distribuída no anel sobre a raiz quadrada de x ao quadrado mais a ao quadrado. Inclusive, a gente fez isso na aula passada, não foi? A gente chegou nessa equação na aula passada. Onde o x, senhores, é a distância do ponto P até o centro, né? Deixa eu marcar aqui. E o A é o raio do anel. Veja lá. Olha aí, o raio do anel está aqui. É o A. E esse cara aqui é o x, que é a distância do centro até o ponto P. Bom, se nossa análise estiver correta, o campo elétrico no ponto P só vai depender da distância x, beleza? Porque a componente x é ela que sobra simetricamente falando aí do seu problema. Então, a gente pode escrever que o campo elétrico na direção x vai ser menos a derivada em relação a x, né, do potencial. Se isso está correto, a gente tem que descobrir agora. Então, vamos lá. Então, eu tenho que derivar aquele potencial com um sinalzinho de menos na frente. Campo elétrico na direção x vai ser menos d dx de 1 sobre 4π ε0 Q sobre x ao quadrado mais a ao quadrado elevado a meio. Pronto. E aí, derivar isso é moleza, né? Menos 1 sobre 4π ε0. O que a gente vai fazer? O menos meio cai, não é isso, galera? O menos meio cai, então vou botar aqui, ó, menos meio, vezes, aí fica o Qzão, o meio, menos 1, aqui vai aparecer um x ao quadrado, então, mais a ao quadrado, 3 meios, né, porque é meio, menos 1, vezes a derivada da parte de dentro, que depende de x. O A, quando derivar o A, não vai ter problema, porque vai dar zero. Agora, quando eu derivar o x cai com 2 na frente, então fica 2x. Legal? Então, ó, esse menos com esse menos vai embora, o 2 com esse 2 vai embora, e aí o nosso campo elétrico vai ser dado por Q vezes x sobre 4π ε0. Claro. Fala. Não era para ser 2 sobre 1, não? Onde? Ué, porque o meio vai cair embaixo. Ah, não, mas isso aí é quando você integra, tá, Thiago?
Quando você integra, que cai invertido. Porque lembra que a derivada é o contrário da integração. É a operação inversa, né, digamos assim. Então, quando você deriva, cai o expoente. Né? Por exemplo, quando você vai derivar em relação a x uma função do tipo ax elevado a m, por exemplo, isso aqui é a, cai o m e fica x elevado a m menos 1. Pois é, mas não era meio? Era menos meio. Porque o meio está lá embaixo, né? Então você pensa no bichinho em cima, aí fica menos meio. Você está prestando de não, então não. Vai lá. Oi? Pode ir lá, vai lá. Não cabe estar prestando de não. É porque ficou assim, Carol. É como se tivesse x ao quadrado mais a ao quadrado em cima, e aqui o expoente negativo. Aí quando tu deriva esse cara, aí o menos meio cai, que é o expoente, vezes x ao quadrado mais a ao quadrado. Aí o menos meio vira menos 3 meio, porque você vai subtrair 1, beleza? Só que você ainda tem que derivar o bichinho de dentro, né? Porque tem uma função aqui dentro. Aí o bichinho de dentro é o 2x, que derivado é o x ao quadrado, quando derivado vira 2x. Captou? Captei, aí desce o 3,5, né? Aí fica o 3 meios, você pode descer para o denominador e aí fica positivo. Então voltou, beleza. Massa. Ó, se vocês forem olhar para o que a gente fez na aula passada, olha como alguns processos podem ser mais fáceis. Porque olha só, vamos voltar aqui para a aula passada. Se você tem uma distribuição contínua de cargas, olha o anel, cara. O anel carregado, para calcular o potencial do anel carregado é molezinha. Molezinha, porque olha aí, eu tenho o dq, vou integrar em dq, só que todas as distâncias em relação ao ponto P são as mesmas, então eu não preciso fazer integração nenhuma, e o potencial vai ficar dado por esse valor aí que está embaixo, que é o valor como é que fala? Em vermelhinho aqui, ó, esse cara. Pronto, achou o potencial, aí o que você faz? Você pode calcular o campo elétrico. E como é que você calcula o campo elétrico? Daquela forma que a gente fez. E olha o passo que a gente fez quando cargas contínuas. Quando a gente tratou o anel. Não vai estar aqui, não? Vai estar aqui, ó. Olha o anel carregado, a contaiada que nós fizemos para descobrir o campo elétrico produzido por um anel carregado na unha. Por que assim é mais complicado? Porque o campo elétrico é um cara vetorial. Se ele é um cara vetorial, eu preciso tomar cuidado com a direção, né? E aí vai aparecer um cosseno θ. Então, para integrar, eu preciso trocar o cosseno θ pela dependência dele com como é que fala? Com a distância z. Sacou? E isso vai dar algumas integrações. Aqui não vai dar tanto problema, porque também é tudo constante. Mas eu tenho que fazer toda essa análise antes. Né? De qualquer maneira, a integração fica apenas no arco, né? No comprimento do anel. Mas é uma conta um pouco mais complicada de você fazer. E a gente chegou no mesmo resultado. Olha aí o resultado, ó. Aqui a gente fez na direção Z, né? Porque o anel tá em outra posição. Mas é o mesmo resultado. Então, são caminhos diferentes que te levam à mesma coisa. Sacou? Aqui a gente fez o caminho que foi o quê? Foi primeiro calcular o potencial e depois calcular o campo elétrico. É um caminho, para esse caso, mais simples. Agora, depende do caso. Tem caso que pode ser mais complicado. Tá bom? Bom, com isso, senhores, vocês estão liberados para fazer todos os exercícios do capítulo 24. Todos. Não deixem de fazer, por favor. Importante. E aí agora a gente passa para uma nova ideia, que é a tal da capacitância. Antes de passar para a nova ideia, alguma dúvida? Tá tranquilo?
Então, beleza. O cachorro tá... Você quer assistir a aula? Pronto. Olha o tamanho do pitbull aí. É, pitbull. Bravo pra caraca, vai. Vocês sabem que o nome dele é o nome de um físico, né? Inclusive o nome de um físico da época lá que o Thiago estava falando, século XX, é o Planck. É, parece o seu, eu vi quando você mandou a foto, Letícia. Parece mesmo. O seu que tem a doença do carrapato, né, que você falou? É, muito parecido mesmo. Bom, então, vamos lá. Vamos entender o que é essa historinha de capacitância elétrica. Capacitância... Escrever direito, né? Bom. Vamos fazer uma análise meio bruta aqui, ó. Imaginem que vocês têm uma esfera condutora, cara. Se eu posso fazer assim, né? Por que não? Então, imagine que vocês têm uma esfera condutora e neutra. Vamos supor que ela está neutra. Se você eletrizar ela de várias maneiras, que seja, vamos supor que você vá eletrizando, jogando elétron nela. Sei lá como. Mas você vai jogar elétron nela. Se você jogar um elétron nessa esfera, o que vai acontecer com esse elétron? Ele vai ficar ali numa superfície equipotencial, né? Porque a gente tem uma esfera em equilíbrio eletrostático. Então, o potencial é igual em todos os pontos da esfera. Então, ele vai ficar ali, cara, livre, para ele viajar em qualquer ponto em cima da superfície esférica. Óbvio que ele não vai ficar parado, porque nada microscopicamente está parado em relação a nada. Existe sempre um nível de agitação. E aí ele vai ficar ali em cima da superfície, livremente, brincando para algum lugar. Se você jogar mais um elétron, por exemplo, a gente sabe que esses elétrons, eles se repelem. Então, eles vão tentar se afastar o máximo possível entre eles. Beleza? Por quê? Porque eles se repelem e eles estão livres em cima da superfície. Então, eles vão ficar ali, ó, oscilando agora, de maneira que um vai estar sempre mais longe do outro de alguma maneira. Mas vocês concordam comigo, agora existe uma repulsão. Se você colocar mais elétrons, todos os elétrons que você jogar, eles vão continuar sempre querendo ficar mais longe possível uns dos outros. Só que agora a energia de interação entre eles começa a aumentar. A repulsão entre eles começa a aumentar, porque agora cada elétron está sendo repelido por mais elétrons. Vocês concordam comigo que se eu começar a saturar o problema de elétrons aqui, ó, cada vez que eu coloco um elétron a mais, é mais difícil de eu colocar o próximo? Por quê? Porque imagina que agora a superfície está toda carregada de elétrons, com vários elétrons. Se eu jogar mais um elétron aqui em cima, esse elétron pode não ter espaço elétrico aí. Por quê? Porque a repulsão é tão grande que o elétron vai bater e vai ser expulso do sistema. Quando isso acontecer, galera, quer dizer que esta esfera chegou no seu limite de capacidade de armazenar cargas. Tudo bem? Então, a capacitância elétrica, ela está associada exatamente à quantidade de carga que o seu sistema está armazenando ali, só que isso depende também do potencial que ele está estabelecido. Porque, por exemplo, vê se vocês concordam. Se eu aproximar uma barra aqui, ó, positivamente,
perto dessa esfera, vocês concordam comigo que eu vou ter uma concentração de cargas aqui, nesta parte, e eu vou deixar uma ausência do outro lado, né? E aí eu posso me aproveitar dessa ausência e enfiar elétron aqui dentro, ó. Eu posso enfiar elétrons novos aqui dentro. Então eu aumentei a capacidade que essa esfera tem de armazenar carga? Aumentei. Mas para isso, o que eu fiz? Eu tive que mudar o potencial da esfera, botando um cara novo. Ou eu posso fazer isso também mudando o tamanho da esfera, né? Porque vocês viram que o potencial também pode ser calculado usando aí o próprio tamanho da esfera. Muito bem. Então, a capacidade que um condutor vai ter de eletrizar, de armazenar coisas, armazenar cargas, nós vamos dar esse nome, capacitância elétrica. Vou escrever aqui para vocês. É como se fosse uma jarra de água, né? Chega um momento em que ela transborda a água. Então, a capacitância elétrica nada mais é do que representa a capacidade de carga, a quantidade de carga que um condutor pode acumular, né? Acumular quando submetido a uma determinada DDP. Legal? E a gente vai definir isto da seguinte maneira. Eu vou representar a capacitância como um C maiúsculo. Isto, então, vai ser a quantidade de carga que um corpo pode acumular, dividido pela diferença de potencial nesse corpo, tá bom? Diferença de potencial nesse corpo. Isso aqui, galera, vai me gerar uma nova unidade que vai ser dado em coulombs, né, por volts. Coulombs por volts. E isto, vamos daqui para frente chamar de Farad. Em homenagem ao Faraday. Símbolozão F maiúsculo. Tá bom? E daí para frente, o que a gente vai fazer? Vamos calcular a capacitância elétrica de vários tipos de condutores. De vários tipos de condutores. Tá bom? Aí você fala assim, professor, mas por que é uma diferença de potencial? Porque geralmente a capacitância elétrica está associada a você ter um sistema composto sempre de duas partes. Tá bom? Sempre de duas partes. Então, por exemplo, você pode ter um capacitor plano, em que você tem uma placa negativa e uma placa positiva. E o que você quer? Você quer descobrir qual é a capacidade máxima de você acumular cargas
nessas placas. Só que para isso existe uma diferença de potencial entre as duas placas. Então, bora começar com esse primeiro exemplo. Capacitor plano. Ora, Opa, mas com isso não gera um campo elétrico entre eles? com certeza. Então tem uma saturação do campo elétrico também, né? Então, o campo elétrico, você não pensa assim na saturação do campo. É claro que existe um campo limite, porque aí você não está pensando no capacitor, você está pensando naquele meio que está o campo elétrico. Porque claro que todo meio que tem ali um campo elétrico, ele tem uma rigidez. Então, se você aumentar demais o campo elétrico naquele meio, você deixa ele passar cargas. Aí você tem uma quebra de rigidez de elétrica. Mas aí você não está olhando para as cargas, você está olhando para o meio que preenche o capacitor. Tá bom? Mas sim, existe aí é um campo de saturação da substância que está lá dentro. E do tamanho da substância também, né? E da quantidade. Então, capacitor plano. Capacitor plano é o bichinho mais simples que temos. Égua. Capacitor plano. O que é um capacitor plano? Ele é um bichinho que está conectado numa bateria, por exemplo, num outro circuito. E, deixa eu fazer um desenho rápido aqui. E aí ele vai ser o seguinte, ó. Tem um fio que está conectando ele numa bateria, por exemplo. Bom. E aí, entre esses dois fios aqui, existem duas placas. Imagina duas chapas, tá, galera? Planas. Aqui é um desenho bidimensional, mas vocês têm que imaginar isso aqui como sendo uma chapa plana, uma superfície plana de metal. Que é esses caras aqui, ó. Que são esses caras daqui. Então temos isto. E isto. Isto. Então, o que acontece? Você, quando liga esse troço no circuito, você coloca uma das placas numa bateria, num polo da bateria, né, de uma fonte, e outro fio no polo negativo. Isso vai gerar uma corrente elétrica, e essa corrente elétrica, vamos supor que ela vem aqui, ó, nesse sentido. Vocês vão ver que a corrente elétrica, que a gente chama de corrente elétrica, ela é como se fosse o movimento de cargas positivas, porque essa corrente aí é uma corrente convencional. Então, quando essa corrente chega aqui, ela não consegue passar por esse meio fisicamente. Por quê? Porque nesse meio aí existe um isolante elétrico, ou um dielétrico, beleza? Nessa parte que preenche esse espaço vazio, ou é vácuo, ou é vidro, ou é glicerina, ou é qualquer outra coisa que seja uma substância isolante. Então, as cargas não conseguem pular de um lado ao outro. Só que, se elas não pulam, o que acontece? Elas se acumulam. Então, você começa a ter um acúmulo de cargas positivas aqui nesta placa. E aí, por indução, você vai acumulando cargas negativas na outra placa. E ao ter essa movimentação de cargas negativas na outra placa, você tem aqui uma corrente elétrica sendo estabelecida. Beleza? E a experiência diz, galera, que a corrente elétrica de um lado é igual à corrente elétrica do outro lado. Né? E isso tem que fazer sentido, porque o fluxo de cargas não pode mudar. Mesmo que não tenha passagem de cargas aqui no meio, nessa região, existe uma indução. Só que essa indução ela não acontece para sempre. Chega um momento em que o seu sistema conseguiu armazenar toda a carga possível. Quando o seu capacitor, o seu sistema, ele não consegue mais armazenar carga, ele chega no seu limite, então não tem mais corrente elétrica passando. Beleza?
não tem mais corrente elétrica, essa corrente elétrica ela zera e o seu capacitor fica plenamente carregado ou em equilíbrio, que é como a gente chama. Só que nesse momento, o que aconteceu? Você gerou aí dentro, igual o Thiago falou, um campo elétrico. Oh, meu Deus. Quero isto. E esse campo elétrico, já deu para ver para onde que ele vai apontar para baixo, né? Que ele sempre vai do mais para o menos. Então a gente acabou... Peraí, rapaz. A gente acabou de gerar aqui, ó, um campo elétrico. Legal? Isso é o que a gente chama de um capacitor. Você pode usar esse capacitor para algumas coisas. Daqui a pouco, quando a gente for usar corrente elétrica, vocês vão ver que a gente vai fazer aplicações com esses capacitores. Tá? Mas já saibam que o que você está fazendo com o capacitor e qual é a função desse capacitor. Nada mais é do que acumular carga. E se acumula carga, você está acumulando energia. Beleza? Então, o capacitor ele tem a propriedade de armazenar energia para você depois liberar isso para algum lugar. Beleza? Por exemplo, um desfibrilador elétrico. O desfibrilador, ele é um cara exatamente que é isso. São duas placas em que você armazena cargas nela para que depois você feche o circuito no corpo de uma pessoa e libere essa quantidade de carga. Então, você armazena para depois liberar. Beleza? Isso era muito usado nas máquinas fotográficas antigas. Os flashes, eles eram capacitores. Os caras armazenavam lá, o sistema armazenava carga, depois essa carga era toda liberada para a lâmpada. Aí a lâmpada acendia lá uma luz bem intensa, só que num período de tempo curto. Aí depois, para você dar outro flash, você tinha que carregar o capacitor de novo, vai demorar um pouco e tal. Mas hoje não, hoje as coisas são mais rápidas, né? Mas na época era isso, era um capacitor só que liberava uma quantidade de energia, aí você tinha que esperar o capacitor carregar de novo para acender o flash de novo. Tudo bem? O que nós vamos fazer então? Vamos desprezar os efeitos de borda para a gente poder fazer conta. Mas para desprezar os efeitos de borda, nós vamos considerar que a placa do capacitor ela é bem grande, tá? Comparada com a distância entre os capacitores. É óbvio que existe distância, mas nós vamos desprezar, vamos considerar que o tamanho das placas é muito maior do que essa distância, porque quando a gente faz isso, a gente considera que o campo lá dentro ele é uniforme. Beleza? Ele é uniforme e as equações... E as equações do campo nós já sabemos. Então eu vou colocar aqui, ó. Nós já sabemos que o campo elétrico, a gente já fez essa conta, inclusive, usando a lei de Gauss. O campo elétrico produzido por estas placas nada mais é do que a densidade de cargas sobre ε0. Beleza? Densidade de cargas que está armazenada numa das placas. Por exemplo, a placa positiva. Porque é claro, né, galera? Se você somar a quantidade total de carga que está armazenada aí, vai dar zero. Porque se você falar que na carga positiva tem mais Q e na placa negativa vai ter menos Q, se você somar as duas, dá zero. Então, quando a gente fala assim, qual é a carga do capacitor? A carga do capacitor é a carga que está na placa positiva. Essa é a nossa referência. Então, a densidade de cargas é referente a uma das placas. Nós já sabemos que a diferença de potencial entre os pontos A e B, aí, entre as placas, né, é dado pelo campo elétrico vezes a distância, né, porque é um campo elétrico uniforme. E agora a gente tem uma nova informação. A capacitância, de uma maneira geral, é dada por a quantidade de carga dividido pela diferença de potencial entre os dois pontos. O que eu vou fazer? Eu vou juntar essa bagaceira toda numa coisa só. Bom, olha para a equação da capacitância. A capacitância não é a carga dividido pelo VAB? Então eu vou colocar aqui, ó, carga dividido por VAB. E o VAB
é o produto E vezes D. Maravilha. Só que eu vou agora trocar o campo elétrico, tá bom? Então vai ficar assim, ó, isso aqui tudo é igual, então, a carga dividido pelo campo, e o campo vai ser sigma sobre ε0 vezes, então, aqui a distância. Ok, galerinha? Legal. Vamos arrumar a casa? Joga o ε0 para cima, fica ε0 vezes a carga sobre sigma distância. Legal. Essa é uma forma de calcular a capacitância. Só que, quando você tem a placa na sua mão, você sabe outras informações, como, por exemplo, a área da placa, né? E a gente sabe que o sigma, ele nada mais é do que a carga distribuída na área, porque isso é a densidade de cargas. Então, se eu trocar esse sigma lá, vai ficar assim, ó, capacitância é igual a ε0, carga, sigma é Q sobre A, né, vezes a distância. Aí eu já vou jogar o A lá para cima, porque vocês já sabem que ele vai subir. Então, ó, Qzinho com Qzinho morreu, e a gente chega na equação da capacitância de um capacitor plano. ε0 vezes a área sobre a distância entre as placas. Então percebam que se você aumentar a área das placas, você vai ter como armazenar mais cargas, o que faz muito sentido. E se você mudar a distância entre as placas, você também vai mudar essa capacidade de armazenar carga. É assim que funciona, senhores, as teclas do teclado do seu computador. Cada teclinha dessa aí é um capacitorzinho. Que quando você aperta, o que você está fazendo? Você está diminuindo a distância entre as placas. Beleza? Só que ao diminuir a distância entre as placas, você muda a capacitância. Mudou a capacitância, mudou a quantidade de carga que ele armazena. E isto, o sistema elétrico, né, todo aí do seu computador, entende essa mudança de capacitância como uma informação que é um caractere a ser introduzido dentro do sistema lá que ele está trabalhando. Beleza? Então, os capacitores, os planos, eles são calculados através disso aí, sua capacitância. E aí nós vamos ter uma infinidade, beleza, galera, de capacitores. Uma infinidade. Bora ver agora um capacitor cilíndrico. Vamos separar aqui, né? Ora, Diga. mas no caso, então, a corrente é o contrário, né, mesmo? É porque a gente vai estudar a corrente mais com calma lá na frente, mas a corrente mesmo, ela é o fluxo de elétrons, né? Só que os elétrons, eles correm no sentido contrário ao do campo estabelecido. E a gente enxerga a corrente como sendo a direção do campo, e não dos elétrons. Faz sentido, assim. Correr pro menos seria meio estranho. É. Aí tem um problema histórico também, que a galera não sabia, né, quem é que estava, o que se movimentava lá dentro, mas estabeleceu-se o positivo e o negativo, e uma coisa que aponta do positivo para o negativo. Então, começou a pensar assim. E depois que a ideia dos elétrons foi introduzida, mas a ideia já era morta e, culturalmente, historicamente, associa-se a corrente elétrica ao sentido do campo. Então vamos agora dar uma piorada aqui, ó. Capacitor cilíndrico. Como seria então um capacitor cilíndrico? Aí você vai ter um núcleo, tipo, tá ligado esses cabos coaxiais que vocês têm aí na televisão? Você tem uma casca que envolve um fio bem fininho no centro. Isso é um capacitor cilíndrico. Deixa eu pegar aqui um desenho, que inclusive é do livro de vocês. Calma aí. Aqui.
que legal, já está aqui na minha cara. Então, pronto. Então, isso aqui, galera, imagina que isso aqui é um capacitor cilíndrico visto por cima, tá bom? Você está vendo ele... Opa, não gira não, filho. Você está vendo ele, tipo, imagina que você pega um fio desse, corta no meio, beleza? Passa lá um estilete no meio, e aí você está olhando ele pela seção transversal, assim, por cima. Aí tu tá vendo o miolinho dele, que é o fio fininho que passa no centro, e a casca, entenderam? Então, o que nós temos aqui, ó? Nós temos o raio interno, que é o raio A, e nós temos o raio externo, que é o raio B. Raio A e raio B. E aí, imaginem que o centro está eletrizado positivamente e a casca está eletrizada, como é que fala? Está eletrizada negativamente, beleza? Negativamente. Nós já fizemos a conta do campo elétrico. Vamos fazer rapidinho aqui, porque não tem por que a gente perder muito tempo com isso. Mas, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o campo elétrico. Para calcular o campo elétrico, a gente pode se valer da nossa queridíssima lei de Gauss, porque agora a gente tem um sistema bem simétrico. Então, eu vou separar assim, ó, quem seria o campo elétrico? Nesta região entre as partes. Ô, Mahara, Diga. não vai dar treta porque uma superfície é muito maior que a outra? Não tem problema. Ué, porque a saturação de uma vai ser maior que a outra. Mas não tem problema, porque se você está falando que o campo elétrico ele é radial, as coisas radiais elas tendem a ocupar espaços maiores à medida que você se afasta do centro. É a simetria do problema. Aí não, porque aí a outra parte pode acumular mais carga do que a primeira. A de fora. Entendi. Não, sim, claro. Mas aqui a gente está... Tudo bem. Mas aqui a gente está olhando para... É porque o que você está querendo dizer é que é o seguinte, a densidade de cargas vai ser diferente em cada superfície. Aí tudo bem. Só que o grande lance aqui é o quanto de carga que pode ser armazenada entre as duas placas, entre as duas cascas, digamos assim. Beleza? Aí isso claramente vai estar associado a essa distância, né? Entre as duas cascas. Aí você está certinho. Mas aí você leva em consideração o conjunto da obra. Por isso que a capacitância vai depender dos dois raios, do A e do B. Aí já está toda a informação inserida aí dentro. Está embutido. Está embutido, Então, olha aí, lei de Gauss. Rapidinho, lei de Gauss. Só para vocês não esquecerem. Integral de E, escalar dA, é igual a carga, Qzinho, né, que é a carga que está lá distribuída, na parte de dentro. Então, vocês estão vendo que eu estou pegando a parte do miolo, sobre ε0. Como nós temos um problema de simetria, então isso aqui vai ficar E vezes A é igual a Q sobre ε0, ou Q sobre ε0. Não é isso? Aí a gente consegue encontrar o campo. O campo elétrico, vou botar aqui, ó, vai ser a carga dividido por... Aí a área, galera, lembra que a área área lateral, né? Área lateral, que é onde o campo fura a superfície. Então, a área lateral é base vezes altura se você desenrolar o cilindro. Então, você vai ter aí 2πrl. Então, 2πr, que é a circunferência, vezes o comprimento do fio. A gente já fez essa conta. Então, 2π ε0 rl. Esse é o campo elétrico na região entre as duas superfícies, digamos assim. Então, agora vamos atrás da DDP. Ou seja, a diferença de potencial entre os dois pedaços. Então, vamos atrás da D. Vou botar assim minúsculo. DDP. Ou seja, a diferença de potencial, né? A diferença de potencial, ela é calculada quando a gente conhece o campo elétrico pela integral de E escalar ds.
né, de A a B. Então, vamos lá. Isso aqui vai ser VAB é igual a integral de quem? De Qzinho sobre 2π epsilon0 R L, não é isso? É, LR. E aí eu vou ter o E escalar ds. Só que o E está na direção radial. E o nosso caminho da trajetória também vai ser na direção radial. Então, o ds vai virar quem? O próprio dr. Tudo bem? Aí aquela historinha, você pode considerar que o ângulo entre eles é 0, e aí o cosseno de 0 é 1, né? Então você vai ter aí o ds virando dr, na direção radial. Legal? E aí você agora pode... Eu vou vir para cá, que eu posso aproveitar esse espaço. Posso fazer que o VAB é igual, então, tudo que é constante sai. Então aqui, ó, carga pode sair, 2π vai sair, epsilon0 L vai sair. Vamos ter uma integral de 1 sobre R dr. Claro, de A até B. Eu estou integrando de onde até onde? Eu estou integrando da superfície do fio de dentro até a superfície do fio de fora. Então, eu quero integrar aqui, por quê? Porque eu quero saber qual é a diferença de potencial entre esses dois pontos aqui, ó. Beleza? É como se eu estivesse chamando o ponto aqui de ponto A e um ponto aqui da superfície de ponto B. Certo? Então, eu vou integrar de A até B, ou seja, o raio vai de raio A até o raio B. Beleza? Bom, o que é a integral de 1 sobre R? Isso é o Ln. Então, vai ficar VAB é igual a Q sobre 2π epsilon0. A gente fez essa conta na aula passada, né? Vou fazer de novo. L, certo? Vezes um Ln de R. Só que aqui você vai integrar, então, de RA, ele chamou de A, né? Vou botar assim, RA até um RB. Que ele chamou de A e B. Fazendo a conta, e aí já abrindo as coisas, fica assim, VAB é igual a Q sobre 2π epsilon0L, que aí fica um logaritmo. Quando você aplicar os limites, né, galera, vai ficar o raio A menos o logaritmo do raio B, ou seja, desculpa, a gente começou no A e vai até o B, então vai ficar B sobre A. Tá bom? Ou RB sobre RA, mas como o desenho está escrito A e B, tá vendo? Ó? Aqui é um Azinho e aqui é um Bzinho, eu vou botar o mesmo símbolo do desenho. Eu poderia escrever RA, RB, mas como ele chamou de A e B, eu vou deixar assim que depois, se vocês forem estudar, fica mais claro. Pronto, então o que eu fiz? Calculei o campo, calculei a DDP. Quando eu tenho a DDP, eu posso encontrar a capacitância. Então agora a gente pode ir atrás da capacitância. Legal. Como é que eu calculo capacitâncias? A gente definiu como sendo uma carga dividido por VAB. Pronto. Por isso que eu fui atrás do VAB. Mas para isso eu precisava do campo. Entendeu o caminho? Então vamos lá, vai ficar C é igual. A carga que está lá é o Qzinho, que a gente chamou de Qzinho. O VAB era Qzinho sobre 2π RL logaritmo de B, né? B sobre A. Logaritmo de B sobre A. Bom, arrumando a casa aqui, eu já vou trocar de cor, porque eu já cheguei na resposta que eu queria, vou botar de roxinho. Vai ficar assim, ó, capacitância é igual a Qzinho com Qzinho morreu, 2πRL sobe, então 2π epsilon0, faltou um epsilon0 aí, né?
Aqui não tem um R. Calma aí. Deixa eu arrumar isso direito. É 2π ε0 L. Então, 2π ε0 L subiu. Tudo isso dividindo, então, pelo logaritmo de B sobre A. Então, tá vendo aí, seu Thiago? A capacitância automaticamente embutiu a distância que você está tomando relativamente entre as cascas. Quanto maior for a casca de fora, claramente você vai mudar a capacitância relativa entre esses dois pedaços. Né? O que faz sentido de acordo com a sua intuição que você estava tendo. Legal. Bora para outra aplicação? Bora pegar o esférico. O esférico é importante, cara. Vocês vão fazer o esférico o tempo inteiro. É o 3? É o 3. Capacitor esférico. Legal. Então, o que vai ser um capacitor esférico? Lembrem que o capacitor é composto de duas partes. Uma positiva, outra negativa. Então, o que seria um capacitor esférico? Ele vai ser uma bolinha no centro e aí envolvido por ele uma casca esférica. Beleza? E aí o capacitor vai ser formado por esse espaço vazio que tem entre a bolinha do meio e a casca de fora. Se esse espaço vazio for o vácuo, então a gente vai usar a permissividade do vácuo, que é o ε0 que a gente está usando sempre. Na próxima aula, a gente vai começar a introduzir aí, dentro desse espaço vazio, outras substâncias, tá bom? Mas por enquanto a gente vai ficar só com um vácuo aí. Preguiçosamente falando, eu vou aproveitar o desenho do cilindro. Por quê? Porque é a mesma simetria, né, cara? Então, era aqui, era aqui. Assim, screenshots, eletromag. Ô, Rara, mas existe esférico? A gente usa? Na vida real, tu fala? É. Eu não vou saber te dizer agora onde é usado o esférico, não, cara. Eu sei que o cilíndrico tem no carro. Agora, o esférico, realmente eu não sei. O planeta Terra é um capacitor esférico, se você for pensar por esse lado. Galera que estuda clima, estuda geofísica, por exemplo, você considera o planeta Terra, aqui a bolinha, né, de rocha, e a camada atmosférica aqui em volta, como sendo um capacitor. Então você tem aqui uma carga armazenada na atmosfera e uma carga armazenada na superfície. Isso gera um campo elétrico. É por isso que o nosso planeta tem um campo elétrico associado a ele. Beleza? E aí você tem, por isso que tem descargas elétricas, às vezes, daqui para cá. Por quê? Porque aí o acúmulo de carga em determinadas regiões foi suficientemente grande para que você quebrasse a rigidez dielétrica do meio. E aí o meio não é o vácuo, é o ar. Tudo bem? Então o capacitor esférico ele é um bom modelo para você estudar as descargas elétricas na atmosfera. Faz sentido? Faz sentido, mas é perturbador. Mas, tipo assim, na tecnologia não tem por que a gente ficar, acho que, usando também esférico, porque vai ter que enfiar um fiozinho lá dentro. Não é, com certeza, tem que fazer um furinho para passar um fio por meio, um furo na casca para passar, para ligar lá dentro, né? Acho que não vale muito. Você já viu aquele gerador de Van der Graaf? Já. Aquilo é um capacitor esférico. É o quê? Aquilo ali é um capacitor esférico, porque você tem ali a casca de fora, e aí você tem aqui um bichinho aqui dentro, assim, ó. Mas eles não são conectados, não? Pode ser conectado. E aí... Se for... não, aí se for conectado, aí não.
Porque aí não vai ter campo elétrico entre eles. Não, tudo bem. Concordo contigo. Concordo contigo. Mas aí o que acontece? Você vai eletrizando esse cara e aí a carga vai fluindo para cá, né? É como se fosse um sistema só. Não vou chamar de capacitor esférico, não, mas assim, o desenho o formato é muito parecido. É claro que a aplicação não é a mesma. Então, se a gente desconectasse, seria, né? Seria? Olha lá. Tu já viu aqueles objetos de decoração que tem tipo, parece uma bola de cristal com um bando de raio passando, e aí, quando você encosta o dedo na superfície, os raios vão todos pro seu dedo? Sim, eu gostava daquilo. Aquilo é um capacitor. Ué, Só que você está tendo passagem de carga de um lado para o outro. Porque você está meio que quebrando a rigidez ali de alguma maneira. Você pode interpretar aquilo como um capacitor. que coisa de dor, hein? Então, velho, eu vou fazer aqui os mesmos passos. Galera, aqui essa esfera, você vai imaginar uma esfera cortada no meio. Chapada assim, ó, no meio. Aí você tem a bolinha lá dentro, tá bom? E a casca. E eu estou planificando. Então, é o mesmo desenho do cilindro quando olhado por cima. Mas você pode agora identificar que ao invés de ser um cilindro olhado por cima, isso é uma esfera cortada no meio, onde você tem a bolinha central e a casca envolvendo. Tudo bem? É até bom que a gente consegue meio que materializar isso na nossa cabeça de uma maneira mais simples. Bom, vou seguir os mesmos passos. Eu vou calcular o campo elétrico, vou calcular a diferença de potencial e depois eu vou calcular a capacitância. Então, campo elétrico. Aqui eu não vou perder muito tempo, porque, cara, a gente já fez isso umas 1000 vezes, né? O campo elétrico aí interno, ele vai ser dado por Q sobre 4π ε0 vezes o raio elevado ao quadrado. Isso a gente já sabe. A diferença de potencial a gente também fez, mas eu vou fazer de novo porque ela já é mais jovem. Então, a DDP, vou fazer aqui embaixo. Vai ser VAB, é o campo, integral do campo, DS. Show de bola. Então, ficamos com VAB. É igual. Vou tirar logo as constantes, tá, galera? Vai ficar Q sobre 4π ε0, tá bom? E a integral, eu quero a diferença de potencial de novo, entre a superfície de dentro e a superfície de fora. Então, vou integrar entre A e B. Ficou aqui 1 sobre R quadrado, e aqui o ds, que vai virar o dr, né? Vai virar o dr. Beleza, e a integral de 1 sobre R quadrado é de boa. Então, fica VAB, vai ser a carga sobre 4π ε0. Não é isso? A integral vai cair, aí sim, cai invertido, né, Thiago? Só que aqui não vai fazer diferença, porque como é R a menos 2, quando você somar mais 1, aí vai ficar menos 1, cai invertido, então apareceu um menos 1 aqui, ó, multiplicando. Menos 1, a gente já fez essa conta aí também nas aulas passadas. E aí fica R elevado a menos 1, então fica 1 sobre R, integrado de A a B, né? Que é o RA até o RB. Tudo bem, deixa eu trocar de lugar aqui. Ficamos, então, com VAB é igual a Q, 4π ε0. Legal? E aí vai aparecer aqui, ó, 1 sobre... Eu vou inverter a ordem dos limites, porque tem um sinalzinho de menos daquele menos 1. Então, ao invés de fazer RB menos RA, vai ficar 1 sobre o RA menos 1 sobre o RB, tudo bem? Botando aí os símbolos do problema. A e B. RA e RB, tudo faz.
Você pode reescrever isso de algumas maneiras para facilitar a sua vida. Você pode, por exemplo, fazer o MMC, e aí isso daria Q sobre 4π ε0, né? E você poderia ter aqui um produto do seguinte, cara. MMC aqui daria A vezes B, né? Aí A vezes B dividido por A dá B vezes 1 dá B, e aqui dá A. Pronto, essa é a diferença de potencial entre os pontos A e B. Perceba de novo que é a mesma historinha do cilindro. Quanto mais longe você estiver colocando a casca, isso muda a diferença de potencial. Automaticamente falando, isso vai mudar também a capacitância. Então, quem é a capacitância? Eu vou repetir a minha equaçãozinha. É Czão é igual a carga sobre VAB. Show. Então, teremos aqui o seguinte. Czão é igual a Q sobre VAB. Então, eu vou botar esses caras lá. Q sobre 4π ε0 vezes B menos A sobre AB. Pronto. E aí a gente pode inverter as coisas. Né? Pá, pá. E aí a gente encontra, eu já vou botar aqui de outra cor, a capacitância de uma esfera. Sobe lá, ó, 4π ε0. Aí eu vou botar aqui o produto A vezes B, dividido por B menos A. Legal? Agora, existe uma aplicação bem interessante que é o seguinte: você pode considerar uma esfera agora isolada de outras coisas. Você pode pensar que eu não tenho agora duas partes. Às vezes isso pode ser útil para algumas aplicações. Então vamos considerar uma esfera isolada. Ou seja, uma esfera onde a casca dela está tão longe, mas tão longe, que eu não estou olhando para a casca, eu só consigo ver a esfera ali no centro. Porque aí eu consigo calcular o potencial dessa esfera e a capacitância dessa esfera. Então vamos pensar aqui, ó, numa esfera isolada. Deixa eu aumentar aqui. Esfera. E o que é isso? Isso quer dizer que o raio B, que é o raio da casca, ele é tão grande, tão grande, tão grande, que a gente está considerando que o raio da casca foi lá para o infinito. Foi lá para o infinito. Se isso é verdade, a gente pode olhar para a capacitância agora, escrito assim, ó. A capacitância é igual a Qzinho, né, que é a carga que está lá dentro, sobre... E aí eu vou usar essa expressão aqui, ó, que fica mais fácil de lidar, tá? Se eu usar essa expressão, galera, vai ficar diferente de potencial, né? Aqui vai ficar Qzinho sobre 4π ε0, que multiplica 1 sobre A menos 1 sobre B. Certinho? É a mesma coisa, só que eu estou escrevendo sem tirar o MMC das coisinhas lá. Quando eu estou no B indo para infinito, esse segundo pedaço aqui, ó, ele vai a zero, né? Porque 1 dividido por infinito acaba dando zero. Então, a capacitância dessa esfera, ela vai ser calculada assim, C é igual. Aqui morreu como morreu. Vai ficar apenas 4π ε0 vezes o raio da esfera. Então,
E aí eu vou colocar assim, ó, tá? Logo. Rzão. Deixa eu escrever aqui para depois vocês não se confundirem. Rzão é igual a A, que é o raio da esfera. É o raio de fora, né? Na verdade, é o raio da esfera pequenininha lá de dentro. Ah, beleza. Então, aqui, o que você está fazendo? Você está olhando para a esfera lá dentro e não está olhando para a casca. Você não quer saber da casca. Você quer saber o seguinte, olha, eu tenho uma esfera e ela está eletrizada. Qual é a capacitância dessa esfera? Ou seja, quanto de carga eu consigo colocar nela? E essa esfera está sendo envolvida pelo quê? É pelo vácuo? O vácuo, ele entra aqui, ó, ε0. Quando for outro meio, aí vai ser outro valor, outro epsilon. Bem? Ô, Rara, Diga. assim tem como descobrir a carga elemental das coisas? Carga elementar do quê? Tipo, suspende o elétron, né? No caso, não vai sair dele, né? Então, mas... O problema, velho, aí é que quando você fala do elétron, quando você pensa no raio do elétron, o elétron, se você pensar que o elétron é um ponto, então você está tomando ele como um cara sem raio, e aí isso vai ser uma análise clássica. Se você considerar o elétron com tamanho, né, de um corpo extenso, aí você não está mais olhando para ele como um ponto e nem de uma maneira clássica, você está olhando para ele de uma maneira mais quântica. E aí é muito mais complicado você olhar para o elétron se você tivesse que ver o elétron numa escala mais interessante. Tá entendendo? E aí você não vai olhar o elétron com uma bolinha. Tudo bem? Isso vai dar um pouco mais de trabalho. Aí você vai ter que entrar em outra... Não, é porque, tipo assim, é que eu tava pensando, que não tem quando um corpo entra, corpo carregado entra num campo lá, e aí tem como descobrir o raio dele, só pela trajetória dele e tal. Aham. Aí, então, eu pensei que tinha ligação, então, mas parece que não. Não, aí fica... Aí é mais... O trem é mais esquisito. Então tá bom. É bem mais esquisito. Então o que a gente fez? A gente consegue calcular capacitâncias de vários tipos de corpos diferentes. Basta a gente saber o campo elétrico, que está nesse meio, calcula a diferença de potencial, e depois a gente tem a capacitância. Tá bom? Então, todos os exercícios que vocês forem fazer, esse vai ser o caminho. Dependendo, claro, do que você tem em mãos. Dependendo do que você tem em mãos. Muito bem. São 15 por dia, dá para a gente fazer mais algumas coisas. A gente adiantar mais algumas coisas. Porque, galera, o que vai acontecer aqui nas cenas dos próximos capítulos? Ó, próxima aula é dia 7. Dia 7, eu vou continuar esse assunto, né, com vocês. E aí, no dia 14, que é na outra semana, a gente vai finalizar esse assunto. E aí, ao finalizar o assunto, eu já vou postar a sua prova. Então, no dia 14, eu vou postar a provinha de vocês. Vocês vão ficar trabalhando nessa prova até a outra semana. E aí, o que vai ter nessa prova? Potencial elétrico e capacitância elétrica. Bom? Então, eu vou adiantar um pouquinho mais aqui a matéria para vocês terem mais coisas para estudar, que a gente fica com mais tempo de exercício na última aula do dia 14. Certinho? Então, o que nós vamos fazer agora? Infelizmente, é uma parte que tem um pouco a ver com circuitos, mas imagina que vocês sabem um pouquinho de circuitos, mas aqui é mais uma ligação de capacitores, tá? Então não vai entrar muitos circuitos, não. Apesar de ter um paralelo com circuitos, mas pensem em ligações que vocês podem pegar capacitores e ficar ligando eles de várias maneiras junto com a bateria. Essa é a historinha aqui da coisa. Então, vamos lá. Você vai fazer o que eu estou querendo dizer, que vocês vão fazer uma associação
de capacitores. Associação de capacitores. Vamos poder associar esses caras de duas maneiras. Deixa eu ver aqui, vou colocar... Perdi. Em paralelo. Em paralelo. Quando você coloca em paralelo, galera, a definição dessa coisa, e eu vou explicar por que daqui a pouquinho, é que todos os capacitores, eles vão estar submetidos a uma mesma diferença de potencial, tá bom? Então, vocês imaginam que vocês têm lá vários capacitores e todos eles têm a placa, por exemplo, positiva ligada na mesma bateria, no mesmo ponto da bateria, e a placa negativa vão estar ligados no mesmo ponto negativo da bateria. É isso que é uma ligação em paralelo. Então, nesse tipo de ligação, os capacitores estão submetidos à mesma DDP. Bora visualizar isso. É esse cara aqui, ó. Olha que beleza. Esse bichinho aqui. Então, vocês imaginam que vocês têm três capacitores. Um capacitor 1, que é esse cara do lado de cá, o capacitor 2 e o capacitor 3. Todos eles estão conectados a uma mesma bateria, de maneira que um fio que saia da placa positiva do capacitor 3 se encontre com o fio que sai do capacitor 2 e que sai do capacitor 1. Então, essas três placas aqui estão conectadas no mesmo fio. E esse mesmo fio vai bater lá na placa positiva da bateria. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que vamos ter um armazenamento de cargas positivas aqui e positivas aqui. A mesma coisa vai acontecer com a placa negativa. A placa negativa do capacitor 3 vai ligar no polo negativo da bateria, o capacitor 2 no polo negativo, o capacitor 1 no polo da mesma bateria. Então, todos os três capacitores aí, eles estão conectados na mesma bateria e da mesma forma. O que isso quer dizer? Que se eu falar que aqui ó, é um ponto A, do polo positivo da bateria é um ponto A, então o potencial dessa placa aqui vai ser o potencial do ponto A, e aqui também do ponto A, e aqui também do ponto A. Belezinha? E a outra placa da bateria, se eu chamar de polo B, então o outro ponto, que é a placa de baixo, vai ser um potencial B, um potencial B e um potencial B. Então, conclusão, todos os três capacitores estão submetidos à mesma diferença de potencial. Tá legal? Isto é muito interessante. Só que o que não vai ser igual é a carga de cada um deles. Por quê? Porque cada um deles vai ter uma capacitância diferente. Tá? Perceba que eu estou falando de capacitores planos. Beleza? Só que, percebam que eu posso falar que a carga total do sistema, vou chamar assim, ó, de Q, vai ser igual a carga Q1 mais a carga Q2 mais a carga Q3. Beleza? Essa vai ser a carga total dos três capacitores. Só que eu posso olhar para esse sistema de uma maneira em que, ao invés de olhar três capacitores, eu olho apenas um.
Não é aqui. Aqui, ó. Então, eu posso olhar todos esses 3 capacitores agora vistos como se eles fossem apenas um. E esse apenas um, ele é como se eu pudesse trocar todos os 3 por esse. E aí nós vamos chamar esse de capacitor equivalente aos outros 3. De maneira que nada mudou no meu sistema, de uma maneira geral. Beleza? E aí esse C equivalente aqui, ó, corresponde à capacitância equivalente desses 3 que eu troquei. Tá bom? E como é que ficaria a equação desse troço aí? Eu sei que a carga agora desse bichinho aqui, ó, é na verdade a carga dos 3 juntos. É a carga total. E essa carga total, galera, é igual a... Lembrem que a capacitância é a carga sobre a diferença de potencial, não é isso? Então eu posso passar a diferença de potencial para cá, multiplicando, ó. Então, a carga nada vai ser do que C vezes o VAB. Tá legal? Só que, vamos colocar em termos do nosso problema. O C agora é o C equivalente, então fica C equivalente, vezes o potencial VAB, que a gente chamou apenas de V, que é o potencial da bateria, que é a diferença de potencial da bateria. Beleza? Mas a gente pode deixar o VAB aqui, ó, sem problema nenhum. Bom, então, fazendo isso, eu vou agora misturar as duas coisas. Aqui, ó. Então, no lugar desse Q aqui, eu vou colocar isto aqui. Então, fica C equivalente vezes VAB vai ser igual Q1. Ora, galera... Você sabe que sempre a carga, então, se ela vai ser dada pela capacitância vezes a diferença de potencial, então o Q1, ele nada mais vai ser do que a capacitância dele vezes a diferença de potencial nele. E a diferença de potencial nele é o VAB. Mesma coisa para o 2. Vai ficar a capacitância 2 vezes a diferença de potencial nele, que é o VAB. E assim por diante. Então, fica aqui C3 vezes o VAB. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Se eu colocar o VAB em evidência, fica assim, né? Ó, C equivalente vezes o VAB. Vai ser um VAB aqui fora, que multiplica C1 mais C2 mais C3. E aí, ó, morreu, morreu. Com isso eu encontro a capacitância equivalente dos 3 juntos. Capacitância equivalente, então, vai ser igual a C1 mais C2 mais C3. Tudo bem? Professor, se eu tivesse mais capacitores? Ora, basta você somar todos eles, né? Então, vamos supor que você tem aí N capacitores em paralelo. Então, para N capacitores em paralelo, o que nós vamos ter? A capacitância equivalente, eu vou agora colocar, vou botar de roxinho de novo. A capacitância equivalente vai ser a soma do C1, mais o C2, mais o C3, mais o C4, né? Então, eu tenho uma soma em I até o N de CI. De CI. Né? E aí fica aqui uma observação. Quanto mais capacitores eu for ligando, maior vai ser a capacitância da minha associação. É CN, não?
Oi? CN não? Ah, não, não, se eu fosse colocar CN, eu teria que somar em N, né? Aí eu teria que colocar um N aqui embaixo. Não, mas não é de I até N. I é o primeiro? Como? I é o primeiro, o N é o último? Ou do primeiro O até o N último? do primeiro até o último. Não tô entendendo. Ué, porque se for só CI, o I já é o de baixo. Então você vai somar só um termo. Porque é o I. Ah, não, mas é porque quando coloca o I lá embaixo, ele só quer dizer o seguinte, eu estou somando em I. Então, estou somando de I igual a 1 até N. Então, vou ter o C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, até o CN. Tá bom? O índice aí ele é determinado pelo o bichinho lá de baixo. O lá de cima é o limite. Só. Tá bom? Ah, então eu tava errando esse negócio aqui tudo. E aí? Então, para finalizar, galera, vamos para capacitores em série. Então, de novo, quanto mais capacitores eu colocar aí, percebam que menor é a capacitância. Desculpa, maior é a capacitância, né, do sistema. Já quando eu falar em capacitores em série, vou botar aqui, ó, 2 capacitores em série. Nesse caso agora, eu vou conectar eles tudo no mesmo fio. Então, a ideia é, não tem mais a história de que cada placa de cada capacitor vai cair na mesma bateria. Não, agora é o seguinte, eu vou ligar um capacitor, e aí a segunda placa desse capacitor vai entrar outro capacitor, que depois vai entrar outro capacitor, que vai entrar outro capacitor. Então, eles não estão mais ligados na mesma bateria. Eles estão ligados na mesma bateria, mas não de maneira individual, mas sim de maneira coletiva. Todos eles juntos estão na mesma bateria, mas um está conectado com um do lado do outro. Tá? Nesta forma de enxergar o problema, o que vai acontecer? Eu vou escrever aqui e depois eu vou explicar. Mas os capacitores, eles vão acabar armazenando, galera, a mesma quantidade de carga. Tá bom? E não mais a mesma DDP. Então, eles vão compartilhar a mesma carga. Então, eu vou escrever aqui, ó. Os capacitores armazenam ou acumulam, tá? É a mesma coisa? Armazenam a mesma quantidade de carga. Legal? Então vamos ver como é que é o esquema disso. Tá. Aqui, ó. Então agora você vai colocar todos eles conectados no mesmo fio, de maneira que, olha o que está acontecendo, a bateria está aqui, ó. Então se eu chamar esse ponto aqui de ponto A, esse primeiro capacitor vai estar ligado no mesmo ponto A. Tá legal? Aí você vai induzir uma carga positiva aqui, só que aí ao induzir uma carga positiva aqui, você gera uma carga negativa lá, só que ao gerar uma carga negativa aqui, como está ligado no próximo capacitor, já gera uma carga positiva do outro, por indução. E aí essa carga ela tem que ser a mesma do primeiro, que aí vai gerar uma negativa aqui, que vai gerar uma positiva aqui, que vai gerar uma negativa aqui. Então, percebam que ao você conectar todo mundo aí em série, você vai induzindo carga em todas as placas de mesmo módulo. Por isso que todos eles vão armazenar a mesma quantidade de carga. Beleza? Lembre, quando eu falo a quantidade de carga do capacitor, é referente à placa positiva. Né? Porque, claro, se você soma os dois aqui, dá zero, cara, de um capacitor só. Né? Só que para isso, o que acontece? Eles vão ter a mesma carga,
mas eles vão estar associados com potenciais diferentes. Cada um dos capacitores vai ter uma diferença de potencial relativa, porque o que a gente pode escrever aqui, ó? Se eu chamo aqui um ponto A, por exemplo, e aí lá na placa negativa eu vou ter um potencial B, vamos supor. Esse potencial B, ele vai ser, por exemplo, vou chamar aqui de potencial B também. Legal? E aqui vai ser um potencial C. Aqui vai ser um potencial C, aqui vai ser um potencial D. Então, isso quer dizer que a última placa aqui eu estou chamando de potencial D. Tá? Para evitar esse tanto de letra aí, o que a gente faz? Eu vou ter V1, V2 e V3. Então, eu vou ter o potencial do primeiro, mais o potencial no segundo, mais o potencial no terceiro. Legal? E aí eu vou, de novo, fazer a mesma brincadeira. Eu vou transformar todos esses caras num só. Cadê? Aqui. Então, eu vou transformar todos esses carinhas aí em apenas um. De maneira que, o que aconteceu? Eu tenho uma capacitância equivalente, que se equivale à capacitância dos três que estavam lá. Vou ter uma quantidade de carga, que é a quantidade de carga gerada, né, pelos três. Então, agora, é a mesma, essa carga Qzinho que apareceu aqui, é a mesma que está aqui, é a mesma que está aqui, é a mesma que está aqui. Beleza? Porque eles estão em série e eles acumulam a mesma quantidade de carga. O que vai ser diferente aí vai ser quem? Vai ser a diferença de potencial. Ora, mas a diferença de potencial, vou usar a mesma cor, a diferença de potencial da bateria, que eu posso chamar de VAB, ou vou chamar só de V, para evitar as letras aqui, vai ter que ser igual a V1 do primeiro, mais o V2 do segundo, mais o V3 do terceiro. Mas quem é o potencial de uma maneira geral? É o produto, ou é a divisão de Q sobre C. Beleza? Olhando para aquela equação lá da capacitância, vai ser dado por isso. Então tá. Então quem seria, por exemplo, o potencial total aqui, ó? Esse potencial aqui total. Ele nada mais vai ser do que o Q sobre o C equivalente. Não é isso? Aí o V1 vai ser quem? Vai ser o Q sobre o V1, o C1, e assim por diante. Então, vamos lá. Então, ficamos com o potencial total é 1 não, né? Q sobre um C equivalente igual a um Q sobre um C1 mais um Q sobre um C2 mais um Q sobre um C3. Legal? Podemos fazer a mesma historinha, né? Por exemplo, posso colocar o Q em evidência. Então, fica Q sobre C equivalente. Isso vai dar um Q aqui fora, né? Um Q aqui fora. Que multiplica 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3. Pronto, aí Qzinho com Qzinho morreu. E ficamos com 1 sobre C equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3. Legal? E aqui, galera, quanto mais capacitores você vai somando, isso vai tornando a capacitância cada vez menor. Beleza? É diferente da ligação em paralelo que a gente viu lá em cima. Vamos generalizar? Para N capacitores em paralelo,
Aqui em série, né? Desculpa. A gente vai escrever o seguinte. Deixa eu usar a mesma letrinha. Então, 1 sobre C equivalente vai ser igual a uma soma de I igual a 1 até N de 1 sobre CI. Tudo bem? Alguma dúvida? Meu povo e minha pova. Ô, Rara, Diga. Ah, você tem cachorro também. tem minha mãe latindo, bichinho aqui. Querendo entrar no quarto. Os materiais semicondutores são tipo um capacitor natural? É porque a definição de semicondutor é que são aqueles que eles são supercondutores a uma determinada temperatura e são isolantes a uma outra temperatura. Então, esses aí são considerados semicondutores. Então, É mais relacionado à temperatura? é. Não é voltagem, né? Então não é E bem aí isso. tem a questão da supercondução, tá? A supercondução ela é diferente da condução. Porque na supercondução é como se os elétrons eles não encontrassem barreira na frente deles. Eles simplesmente encontram um caminho livre, velho. Então eles têm resistência zero para passar. Isso tem que acontecer a uma temperatura muito baixa para alguns condutores. Mas, tipo, então um semicondutor, a vantagem dele na tecnologia foi isso? Ele conduzia muito bem quando a temperatura, tipo, ambiente, assim? É, mas aí tem outras coisas também, assim, o semicondutor, você pode também ficar... você pode ficar, como é que fala? Não é enriquecendo ele, tem um nome para isso, eu esqueci, é porque não é minha área, deixa eu esquecer essas coisinhas assim. Mas eles são caras que têm eles têm uma hora que eles são condutores, uma hora eles são isolantes, e aí isso pode ser feito com um bombardeamento de alguma coisa ali que vai dando gaps de energia para as conduções. Eu não lembro o nome direitinho. Tem um nome para isso. Não, mas tá tranquilo. Depois eu busco sim, então. Mas só pra me ver como é que funciona, mais ou menos. Então, beleza, cara. Tem mais coisa hoje? Tem não. Hoje é isso aí. Alguma dúvida? Eu já vou olhar logo ali no livro e já vou escolher uns exercícios para vocês fazerem, porque aqui vocês não vão poder fazer todos ainda, tá? Aí já podem ir fazendo alguns que já, pelo menos com isso aqui, já dá para vocês fazerem. Então tá. Meu povo, vou aqui parar a gravação.